Mas assim, hoje as coisas estão tão, vamos dizer, mudadas, né? Porque, na boa, gente, deixa eu pôr minha carinha aqui, porque é o seguinte, o poste tá mijando no cachorro, velho, me ajuda aí. O errado, estão falando que o errado é certo. Ah, peraí. Então hoje tá complicado, pastor, tá complicado. Tá muito. Como é que a gente faz? E é questão do achismo. Lê mais, né? Ir mais à igreja. Falar em igreja, depois eu quero falar, vocês falam da igreja, o pessoal que quiser ir, né? Eu também estou precisando ir e voltar. Mas mais do que ir na igreja, é partir do princípio de você fazer uma leitura bíblica e ter o interesse de conhecer a Escritura, isso já vai te levar a um padrão moral mais adequado. Porque não dá para a gente viver de qualquer jeito, Jaime, não dá. Aí a pergunta é, será que o padrão do mundo mudou tanto que hoje a Bíblia é descartada? A Bíblia fica para trás? A Bíblia não deve ser levada a sério? Não. Por quê? Porque a moral bíblica, no meu pensamento, ela é atemporal. Por quê? Porque ela é baseada na natureza de Deus e Deus não muda. Então, o Deus que deixou a sua palavra para nós, a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, ele deixou todos os princípios aqui. E Deus não muda. Então, Deus lá de 1700 a.C., Deus dos nossos pais, dos nossos avós, é o mesmo Deus de hoje. Mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã. Eternamente, ele não muda. Então, o que ele deixou para nós, a revelação dele nas Escrituras, não pode ser mudada conforme eu acho que tenho que mudar, porque eu estou vivendo um período moderno, eu preciso incluir algumas coisas no cotidiano para que as pessoas me aceitem. Não. Eu preciso manter a minha vida baseada naquilo que Deus nos quer de nós através da revelação da sua palavra. Então a Bíblia vai ensinar que a verdade de Deus não depende das mudanças culturais, certo, Júnior? Não depende. Deus não se adapta à cultura humana. Pode acontecer o que for no mundo que... Não vai mudar. Não muda. Não muda. Você vai ter um exemplo, né? Tem um pensador que o pessoal que estuda filosofia gosta muito de usar, que é Dostoiévski. Ele vai dizer assim, se Deus não existe, logo todas as coisas são permitidas. Porque Dostoiévski, ele entende que o fato de existir um Deus do judaísmo, que depois acabou sendo o cristianismo, é o que determinou a pedra fundamental sobre os padrões morais. Porque você vai ver, por exemplo, outras fés e outras crenças vão trazer princípios morais baseados numa entidade acima de todas as outras, e ela determina o padrão moral da sua criação. Seja você acreditando em Krishna, seja você acreditando nas religiões e mitologias sumérias, seja você acreditando em filosofia grega, no princípio de Zeus, seja você acreditando no que for. O princípio básico da fé é o transcendental, é o divino, criando e passando o seu padrão moral. Então, Dostoiévski, ele vai pegar o princípio do Deus cristão. Ele vai dizer, se Deus não existe, como alguns propõem, logo eu não sou obrigado a seguir nenhum padrão moral e nem princípio para a sociedade. Porque o princípio fundamental de o meu direito, ele acaba onde começa o direito do outro, é um padrão instituído por Deus, no princípio das leis, quando Deus ele institui o jardim do Éden. Tá querendo mudar isso, né? Então, mas se você tira Deus da equação, o que sobra é o caos. O caos é o quê? Todas as coisas acontecem aleatoriamente e pode ser que leve a uma finalidade comum. Mas esse pode ser que leve em quantas equações a gente tem que fazer? Pagar para vir? Justamente. Não, parte do princípio da lei. Para que serve a lei? Para colocar limite. Até certo ponto eu posso ir. Se eu transgredir essa lei, eu vou ser punido. A lei coloca um limite no ser humano. Imagina o ser humano sem lei. Imagina você andando no trânsito e não existisse lei de trânsito. Então, você não andava. Não tem como. Aí olha só. Eu vejo o trânsito é uma, se você levar ele ao pé da letra, é uma verdadeira escola de você sabe que se você avançar, você vai bater, você vai machucar, você vai sair machucado, você vai machucar pessoas. Então você, querendo ou não, ficando bravinho ou não ficando bravinho, ficando bravinha ou não ficando bravinho, você tem que obedecer, porque senão você vai levar. Mas quer ver, ó, só para... Desculpa, pastor, já... Tranquilo. O trânsito é o maior exemplo de lei e de graça, porque muitos cristãos vão dizer que a partir do momento que surge a graça, ela anula a lei. Não é verdade. A graça serve para mostrar que a lei te dá um caminho, mas se por algum equívoco você sai um pouquinho, a graça te permite voltar. Por que a lei é o maior exemplo? A lei de trânsito não diz que você tem que parar no vermelho, mas você está autorizado a passar no verde.
Se tá verde para você, tá vermelho por alguém, né? Exatamente. Onde é que entra a fé? Eu tenho fé que eu vou passar no verde e meu camarada do outro lado vai respeitar o vermelho dele e não vai colidir com o meu carro. Exatamente. Você seguindo a lei tem que ter a fé que é a graça. Então o trânsito, de fato, como vocês estão dizendo, é o maior exemplo de lei e de graça pela fé. Outro dia eu estava pensando, refletindo sobre isso aí na moto, né? Falei, pô, se eu não respeitar aqui, vai dar. Você entendeu? Não tem como. Aonde tiver que parar, tem que parar. Aonde tiver que seguir, tem que seguir. Então é um negócio muito. Parece simples, né? Parece, mas isso aí todo mundo faz. Faz inconsciente. Não faz inconsciente, não, porque senão você não teria aula, não teria um monte de coisa aí para você aprender a fazer aquilo. E no caso aqui da palavra de Deus, a gente tem que aprender também. Você tem que ir para a escola é a igreja, você vai lá, o professor é o pastor. E depois você tem que sair na rua para praticar o que você aprendeu para ver se tira a carta, né? Exatamente. Depois que você aprendeu lá, Aí você dá sai prática. fora para fazer, você sai fora da escola, né, para fazer a prática. O que é a prática? Né? E tem uma questão. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Como que eu conheço a vontade de Deus? Através da sua palavra. Olha que interessante que Paulo escreveu Romanos, né, capítulo 12. Né? Olha o versículo 2. Que interessante. Ele escreve assim, ó. E não sede conformados com este mundo. Paulo tá dizendo. Você vai fazer um merchan no meu canal aí? Não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que é isso aí em grego? Metanoia. Ó, Metanoia. A mudança de mentalidade. Então, assim, Merchan. aí Paulo vai dizer, ó, ele está escrevendo para a igreja que estava em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Então, transformação é diferente de adaptação, é diferente. Transformação, você tem que mudar completamente sua natureza. Por que você precisa mudar? Porque você precisa ter a renovação do vosso entendimento para que você possa experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não tenho essa metanoia, se eu não tenho essa mudança de mentalidade, através da Escritura, eu nunca vou estar no centro da vontade de Deus. Vou viver a minha vida totalmente frustrada. Vou viver de achismo, vou viver aí de filosofias humanas, mas nunca vou estar diante daquilo que Deus deseja para nós. Bacana, muito bom. E pra gente, para você que está aí em casa, está assistindo, você que quer ter essa metanoia, como é que faz? Como é que eu faço para me acontecer essa metanoia, essa mudança, essa virada de chave? Cada um fala de um jeito, né? Mas no final é tudo uma coisa só, né? Essa metanoia toda. Existe assim uma fórmula? A fórmula é conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra. Essa é a fórmula. Nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sabia que você ia falar isso. A gente fala assim, não, vai para a minha igreja. Será? Não, a Bíblia é a palavra. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela não falha. Mas Claro. é aconselhável. Exatamente. E né? na igreja. E na Ir pra uma igreja, conhecer a palavra de Deus, ouvir a mensagem, a pregação, ter comunhão com os irmãos, né? Pessoas que vão comungar da mesma fé, é muito importante. É mais do que isso, é você estar diante da Sagrada Escritura. Sabe como que eu me converti? Eu trabalhava à noite numa empresa e eu era de uma religião X e eu trabalhava à noite e eu chegava em casa sem sono, não tinha sono nenhum, aí eu ia ler a Bíblia. Olha que legal. para dar sono. Para dar sono. Eu ia ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia. Diferente da Bíblia que eu tenho, eu lia a Bíblia católica, que é a Bíblia que eu tinha em casa, e lia. E não entendia nada. Lia a Bíblia e não entendia nada. E aí eu ligava a televisão, na Band, passava o programa do R.R. Soares. R.R. Soares. Estou Assisti muito. seguindo a Jesus E aí Cristo. eu pegava a Eu já Bíblia vi muito. e comparava o que ele estava falando lá e o que eu estava lendo aqui. E eu pensava assim, gente, tá batendo. Ué, tá igual, dando né? certo. O que ele está falando aqui está escrito. Aí foi mudando a minha mentalidade. A Fiz metanoia isso foi muito acontecendo. tempo. Foi acontecendo. Quando eu fui convidado a ir a uma igreja evangélica pela primeira vez, na primeira pregação que eu vi, eu aceitei Jesus. E estou até hoje na igreja. Que legal. E lá já se faz quanto tempo? Já vai fazer 22 anos. 22 anos.
Ó, 22 interessante para o anos. pessoal, recomendação: não leia a Bíblia. Estude com Estude a acompanhamento.